Então, a gente falou bastante sobre a questão da literatura e homem, literatura sociedade, e é importante destacar aqui, como vocês têm também na apostila, a questão da literatura e cultura. Na apostila vocês têm inclusive uma definição de cultura, você tem um texto do T.S. Eliot, que é um autor americano, famoso por aquele livro The Wasteland, A Terra Desolada, e outro, a canção do Alfred Prufrock, são famosos poemas dele, mas ele também foi um crítico da literatura. Ele vai falar da tradição e vai falar da questão da cultura. É um texto super interessante que vocês têm na apostila. E tem uma definição que vocês não têm lá, mas que eu acho interessante também, que é do Frantz Fanon, que é um pensador da Martinica, que depois foi para a França e para a Argélia, que lutou contra a colonização, e ele diz: a cultura é de expressão primeiro de uma nação, suas preferências, seus tabus, seus modelos. Então tem a ver com quando ele vai discutir a questão da literatura e da cultura, ele vai de certa forma sugerir que a literatura também represente o seu país, que não só se pense na cultura do outro, que uma literatura, às vezes uma literatura colonizada, escreve sobre a cultura do outro e não sobre a sua cultura. É por isso que o Frantz Fanon também sugere isso. Tem um autor que diz que ele morava na África e os autores escreviam sobre a neve, onde não tinha neve, de certa forma, para representar a cultura do outro. Então, na realidade, é uma crítica a isso. A cultura, então, tem um conceito super abrangente, e, logicamente, engloba a literatura enquanto expressão artística do homem, como a gente já falou, né? Então, esse conceito de literatura está sempre presente aqui na questão das manifestações culturais. O que você escreve hoje, um poema, o que você lê, poema, conto, teatro, tudo, de certa forma, é uma expressão uma expressão sociocultural, e como é humana também, como a gente falou, e tem essa linguagem bem elaborada. Então, é arte porque é bem elaborada, né? Não é uma linguagem comum. Você vai falar com arte para haver o deleite, né? O prazer de você sentir. Tem a questão estética, então, esteses é sentir, então você vai sentir. A gente falava já na antiguidade, se falava da mimética, a questão da mímese, de imitação da natureza. A arte é a imitação da natureza, a literatura seria imitação. Hoje já tem um outro contexto até do que é o mimético, mas sempre, então, não há possibilidade de desvincular também com a cultura. Então, alguém falou uma vez que a cultura é a fonte da literatura e, ao mesmo tempo, a foz da literatura, porque, na realidade, a cultura, ela sugere, ela inspira a literatura, digamos assim, e ao mesmo tempo é influenciada pela literatura. Isso é muito importante. Logicamente, existem vários conceitos de literatura, a gente não pode pensar, e de cultura também, a gente não pode pensar também que a cultura é uma coisa fixa. Tem um autor, por exemplo, que é o Homi Bhabha, um autor indiano, que ele vai falar justamente da cultura como algo que não é estático, é algo que algo híbrido, que é dinâmico, aberto, que vai se misturando com outras culturas, e então é sempre um processo mais dinâmico, e muitas vezes
como diz o Homi Bhabha, uma estratégia de sobrevivência e então vai se adaptando, vai se movendo e hibridizando. Então não pode se falar numa cultura como algo fixo, mas como algo que está recebendo influências e por isso torna-se dinâmico. Então, nesse aspecto que eu acho é relevante a gente pensar nesse universo da cultura e ligado à questão da criação do artista. E a gente vê, por exemplo, a cultura de massa, a cultura que é apreciada por classes diferentes. Você vê a cultura, digamos, nós temos o teatro de rua, nós temos a música popular, nós temos uma música erudita. Então, tudo isso é também parte da cultura. Por isso é uma coisa, é algo assim muito abrangente. E a literatura é, na verdade, essa modalidade artística que se manifesta também a partir da cultura, de uma cultura. E como a gente falou, então está relacionada com a arte, sempre é uma arte e ela tem estética. Então é estética, a questão da estética é importante. O estesis, o sentir. Existe uma pensadora, que ela já faleceu, mas é uma pensadora muito importante, americana, que é a Susan Sontag, e ela tem até um texto contra a interpretação, que ela acha que às vezes a gente procura ler e tem muita preocupação com a interpretação. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer desse texto? E às vezes esquece do sentir, da estesis. Então, o sentir é importante. É importante a gente analisar como uma obra artística, a gente ter elementos para analisar a questão da estética, a linguagem, a maneira de apresentar o texto, mas também é importante você sentir. A arte é feita para sentir também, não só para a gente criticar, para apresentar comentários, mas para sentir. Então, a literatura é uma arte e tem essa relação com a arte, e muitas vezes a literatura é traduzida para outras artes, uma questão semiótica, por exemplo, para o cinema, para a pintura e vice-versa, pintura para a literatura. Então, essa relação com a arte, além dessa relação com o homem, que a gente falou, com a sociedade, cultura, é também importante. E é importante a gente pensar sempre nesse aspecto da literatura como arte, que deve ser sentida. Ok, muito obrigado. Então a gente termina aqui essa unidade. Depois vamos passar para a questão da literatura e história, e literatura e ciência. Até mais.